Olá, Mabookers! Dias de nova gravação aqui. A gente já está, se eu não me engano, no vídeo 6. Já 6 dias aí, contextualizando, falando do autor, falando dessa importância dessa leitura, já começando a ler as cartas. Agora a gente está na terceira carta de 10 cartas que a gente vai ler aqui. Como vocês sabem, eu tenho a versão, né, antiga, mais antiga, que eu ganhei com uns 12 anos de idade, quando eu estava começando a escrever poesias baseada, inspirada, na verdade, nos textos de Shakespeare. E meu tio, Rangel, me deu esse livro de incentivo, né, naquela época. É claro que existem livros que a gente lê e a depender da fase da vida como é que a gente está, ou da maturidade que a gente tem, né, aquilo bate de uma certa forma. Com 12 anos, com certeza, lendo isso aqui, eu achei interessante. Eu me lembro de achar interessante, falei que legal, mas muita coisa passou. Pelos 20 e poucos anos, eu li de novo esse livro, o mesmo livrinho, essa mesma edição aqui que eu já tenho há um tempinho, olha, já até gasta há um tempinho, tá vendo? Aqui, ó, vocês estão vendo o tempo passar aqui, e essa edição, ela é fantástica, né? Ó, já tá aqui meio antiguinha, ó, tá vendo? Mas com 20 anos, outras coisas bateram e eu pensei, nossa, que legal, que pedrada, né? E que entendimento diferente do que eu tinha antes, né? Porque uma menina de 12 anos de idade, eu li muita coisa passou. E é isso que acontece com livros bons. Eu lembro O Pequeno Príncipe, por exemplo, né? Você lê a depender do nível de camada intelectual, experiência, estofo, referências cruzadas, entendimento de signos, símbolos, né, metáforas, passagem, contexto histórico. Quando você consegue, né, entrar no livro com uma base mais formada, a sua leitura é mais completa e vira uma experiência, não só uma leitura. Por isso que aqui no nosso clube a gente tenta, assim, estudar livros, que é um passo além do que ler, né? Mas o passo além do estudo é você experienciar livros, né? E é isso que a gente quer fazer. Então, vamos lá? Vamos para a leitura? Vamos lá. Estamos aqui. A gente viu que a gente foi aqui de Paris, né? Esse visual fica bem interessante aqui. A gente foi de Paris para Via Reggio e agora a gente vai para aqui, ó, Worst Widi, uma coisa assim. Já tô com o meu café preparado, tá? Peguem aí seu café. Essa xícara aqui, ó. O livro era melhor. Eu ganhei da Tag Livros quando eu assinava, não assino mais, mas foi da Tag Livros, né? E tô com sede também, minha gente, desculpa aí. Mas aí o dia com sede. Vamos lá. Aqui eu vou fazer só um ajuste, porque a gente não tá com a visualização toda. Pronto, melhorou aqui para vocês. Sugiro que sigam aí pelo seu Kindle ou por sua leitura física, ok? Eu tô no Kindle aqui na leitura em que vocês estão vendo, tá? Ó, aqui tô lendo. E a gente vai fazer as marcações juntos. Vamos lá. Num momento em Whitby, próximo a Brennan, 16 de julho. Então você vê que foi de abril para julho. Então, assim, há uns gaps entre essas cartas, né? Até porque eles estão ocupados e até porque moram longe e até porque naquela época as coisas demoravam, né? E a gente é engraçado que a gente não vê a carta do Capus, né? A gente vê só a carta do Hilke. E o Capus publicou depois de 5 anos da morte do Hilke, 3 anos da morte do Hilke, esse livro, e foi o livro mais importante do Capus. Na verdade, foi só o Rio que escreveu, né? Então vamos lá. Há aproximadamente 10 dias deixei Paris, muito abatido, cansado, e fui para uma grande planície ao norte, cuja vastidão, tranquilidade
e o céu deverão me devolver a saúde. Mas passei por um longo período de chuvas e só hoje começa a clarear um pouco nessa terra de ventos intranquilos e utilizo esse primeiro momento de claridade para cumprimentar-vos, caro Senhor. Na carta passada, a gente viu também reclamações ou pontuações sobre saúde, né? Que esteve muito abatido, que esteve gripado. A gente viu lá no início que ele morrerá de leucemia, uma leucemia rara para aquele período, né? Mas aqui a gente já vê a debilitação, né? Dele. 1903, eu não sei, deixa eu ver aqui quantos anos, fiquei na curiosidade, gente. Eu vou pesquisar aqui junto com vocês. Olha, Reiner, aqui. Ele é de 1875. Então, aqui em 1903, ele tinha 28 anos. 28 anos, né? E ele vai morrer muito, muito jovem, né? Aqui ele tinha 28, só para a gente ver a questão de maturidade, de escrita e etc. Mas ele vai morrer, eu acho, com 51 anos, mais ou menos. Então, aqui é, a gente está falando que aqui ele já viveu mais da metade da vida dele, né? Caríssimo senhor Carlos, deixei uma carta sua por algum tempo sem resposta, não porque estivesse me esquecido, ao contrário, ela era do tipo que relemos quando a encontramos entre as outras cartas, e o reconheci nela de maneira muito próxima. É a carta de 2 de maio, e com certeza você se lembra dela. Quando leio, como agora, na grande tranquilidade dessa distância, me comovem suas belas preocupações com a vida, mais ainda do que já havia sentido em Paris, onde tudo soa de modo diferente e se esvai por causa do barulho excessivo que faz as coisas estremecerem. Aqui, envolvido por uma imensa região na qual sopram os ventos vindos dos mares, sinto que nenhum ser humano seria capaz de responder àqueles sentimentos e questões que possuem vida própria em suas profundezas. Pois mesmo os melhores se equivocam nas palavras, quando estas devem ter significado extremamente sutis e quase inexprimíveis. Creio, contudo, que o senhor não precisará ficar sem solução caso se atenha às coisas que sejam semelhantes àquelas nas quais meus olhos agora descansam. Caso se atenha à natureza, à simplicidade dela, às pequenas coisas que quase não vemos e que, de repente, podem se tornar grandes e incomensuráveis. Se o senhor tiver esse amor pelo que é ínfimo e tentar ganhar de modo singelo, como um servidor, a confiança daquilo que parece pobre, aí então tudo se tornará mais fácil, mais unido, de algum modo mais conciliador. Talvez não no entendimento que se afastou, espantado, mas em sua consciência mais íntima, na sua acuidade, no seu saber. O senhor é tão jovem. E ele também é tão jovem, né, minha gente? 28 anos, o outro com mais ou menos aí 19, mas os dois são jovens. Mas você vê como é a questão da maturidade, a forma que escreve. Parece um senhor aqui, né, escrevendo para o Capos a colocação, as palavras, né? O alto da sabedoria, né? Parece que você está falando com
um senhor de 50, 70 anos de idade, né? Com skin in the game, com a pele em risco, que tem uma vasta experiência na área. Ele tinha, mas ainda era muito novo, né? É, mas isso soa um pouco curioso, né? Mas em sua consciência mais íntima, na acuidade e no seu saber. O senhor é tão jovem, está ainda no princípio, e gostaria de lhe pedir, do melhor modo que puder, meu caro senhor, que tenha paciência em relação a tudo o que ainda há de insolúvel em seu coração. E que tente amar as próprias dúvidas como se fossem aposentos trancados, ou como livros escritos em uma língua estrangeira. Olha que poético isso, né? Olha que poético. Gente, calma aí. Olha que poético isso. Aqui. Não procure agora pelas respostas que não podem ser dadas, porque ainda não poderá vivê-las. Olha isso. Eu gostei dessa parte anterior também aqui, olha, que falou a natureza, a simplicidade dela, as pequenas coisas que quase não vemos e que de repente podem se tornar grandes e incomensuráveis. Se o Senhor tivesse amor pelo que é ínfimo e tentar ganhar de modo singelo, como um servidor, a confiança daquilo que parece pobre, aí então tudo tornará mais fácil, mais unido e de algum modo mais conciliador. Aqui, ó. Vamos marcar? Se atém à natureza, a simplicidade dela, as pequenas coisas. Quer dizer, a gente falou no último vídeo, né, a importância que a natureza tem em nos ensinar as leis da natureza, as regras da natureza, né? Como é que ela por si só já traz as bases de um ensinamento de como é que as coisas, né, funcionam. Eu quis pegar esse livro aqui para vocês, olha, gente, Geometria Sagrada de Jesus Zaton, Bases Naturais Científicas e Pitagóricas. Esse livro é fantástico, indico se você ainda não tem esse livro. Ele fala sobre a geometria sagrada. O geometria sagrada é um nome assim até esquisito para quem ouve da primeira vez, mas é como que as coisas da natureza e a linguagem da criação do universo, né? As bases matemáticas e como elas são formadas estão em todos os lugares. Então, você vê nos cosmos, nas células, né? Em tudo, essa razão matemática e aritmética, né? Aqui, ó, olha que interessante. É um livro muito interessante. É um livro muito legal, um livro mais carinho, mas deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha. E ele vai falar como a água, como a molécula, como as células, como o universo, como os animais, como as partes do corpo, né? Por exemplo, o nosso desenho da orelha, ele parece um nautilus, que é aquele bichinho, e ele tem na sua estrutura, sabe, uma regra matemática mesmo, né? Por isso é chamada geometria sagrada. E é impressionante como que, se você faz uma obra de arte que segue essa matemática, né, na sua estrutura, na sua composição, na sua perspectiva, a pessoa vai bater o olho e vai falar assim: nossa, que bonito, que interessante. Ela não vai entender por quê, mas muitas das vezes, né, é porque ela está modelada à luz das regras da natureza. Na arquitetura isso é muito utilizado, nas obras de artes isso é muito utilizado, e até na pessoa, né? Uma pessoa que tem a sua face, né, matematicamente construída com as regras da natureza, a orelha, a distância, né? Entre a pessoa bate e fala, nossa, que pessoa bonita. Às vezes você não sabe nem por quê, porque às vezes não é nem tão
esteticamente bela assim nos padrões sociais, mas matematicamente ela segue as regras da geometria sagrada. Então, esse livro aqui é um livro muito interessante nesse sentido, né? Porque ele traz aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho disso, né? Um pouquinho de como funciona na natureza, né? E na vida. É um livro bem interessante, fica a dica. Eu gosto aqui, durante a nossa leitura, de trazer indicações para vocês, porque aqui a leitura assim comentada para a gente ir além do texto aqui que eu estou apresentando, né? A gente fazer uma leitura nossa. Já ouviram falar desse livro? Anotem esse livro, é um livro mais carinho, mas vale muito a pena para você entender sobre geometria sagrada. Temos um podcast sobre geometria sagrada no Mar Hubcast também, tá? Com o Wilson, que fala das regras, fala das formas, fala, né? Ele faz mandalas, então muito interessante, inicial, né? Básico para você começar a entender o que significa isso, ok? Então a natureza aqui, ele está colocando. Cara, retorne à natureza, retorne para dentro de si, não use subterfúgios outros para entender certas coisas, está tudo muito mais simples do que você imagina, né? Então, a natureza, a simplicidade, as pequenas coisas. Pequenas coisas são os detalhes, as coisas simples, né? Que quase não vemos e que de repente podem se tornar grandes e incomensuráveis. Então, atenha-se à natureza, vamos colocar assim, de forma simples, vamos resumir. Atenha a natureza de forma simples, é, é, tendo um amor a isso. Então vamos lá. Se atenha com amor à natureza e à simplicidade, agindo como um servidor, a confiança daquilo que parece pobre. Então tudo se tornará mais fácil. Se atenha com amor à natureza e à simplicidade, como um servidor, para que tudo se torne mais fácil. É isso. É isso. Às vezes, eu tô aqui, claro que isso é muito básico, claro que, né, vocês podem ler isso, né, dessa forma inicialmente, mas eu estou tentando aqui mostrar o processo mental de você depurar uma frase. Porque, de repente, assim, do jeito que está, você não vai se lembrar, né? Mas dessa forma que eu coloquei, de repente você se lembra, né? Olha aqui, calma aí, vou colocar aqui para vocês. Aqui é como parece o destaque, tá vendo? O destaque em rosa para a gente pesquisar depois. Aí a referência aqui, né, da pessoa. Aqui cliquei e fui, ó. Aqui tô indo. Aqui tem, né, o capítulo e tudo que a gente marcou. Isso aqui depois a gente exporta, tá? E depois a gente coloca essas anotações aqui no nosso segundo cérebro. E depois a gente estuda a partir de inteligência artificial. Ou a gente coloca em outras ferramentas de inteligência artificial. Tá? Então, isso eu explico na nossa comunidade. Mas é essa base, por isso que às vezes ler no Kindle é interessante, porque facilita, né? Essas marcações, né? E você já ter ali no copy-paste, né? No envio dessas marcações aqui, esse texto todo que a gente já foi anotando. Deixa eu tirar aqui, entendeu? Então, assim, deixa eu voltar aqui. Pronto. Pronto, minha gente. Aqui. Então, esse é mais ou menos assim o nosso processo. É uma leitura depurada, né? É uma leitura em que a gente faz devagar, vai entendendo, vai fazendo as anotações e depois, quando a gente lê no Kindle, e aí é interessante certos livros em que você está estudando, você lê no Kindle, né? A gente está aqui, ó, aqui, pronto. A gente lê no Kindle, por causa disso. É porque a gente exporta esse caderno de anotações,
tá? E aí a gente pode fazer assim, ó, aqui, adicionar nota. Aqui eu posso fazer anotação, tá vendo como é que funciona? Então eu cliquei selecionei a passagem, cliquei com o botão direito, cliquei em adicionar nota, deixa eu fazer de novo aqui, ó, selecionei, cliquei com o botão direito, cliquei em adicionar nota e vou colocar aqui, né? Vamos ver aqui, metáfora mental interessante com quarto fechado e livros não escritos na língua, porque precisam tempo e esforço. Pegar as chaves, derrubar a porta na força ou aprender nova língua. E isso demora. Então, salvei. Tá vendo que eu salvei? Ele vem aqui, esse azulzinho aqui. Mas ele vai também para as nossas anotações, junto com a marcação desse aqui, tá? Então, assim, estou mostrando aqui um pouquinho do nosso processo, do que eu faço, né? Indico na comunidade e eu faço quando estou lendo em Kindle, tá? Aqui eu estou no meu computador, tá? Eu estou olhando para o meu computador aqui, estou dividindo a tela com vocês e estou lendo aqui. Então, tem a marcação de acordo com as cores, que eu explico também, tá? E uma vez que você definir as cores, siga com essas cores para todos os lugares, tá? Rosa, sempre referência a ser pesquisada depois, tá? Nome, livros, filmes, tudo que ele indica, né, de referência, você coloca ali, tipo, vou pesquisar depois, tá? E fica assim, você pode escolher outra cor, óbvio, né? O que for melhor para você, né? O amarelo, a marcação normal, e aí depois a gente tem toda uma outra legenda para que você já bata o olho e saiba o que é ali e saiba depois depurar essas anotações de forma mais fácil, tá? Agora, interessante o que ele colocou aqui, vamos falar um pouquinho, porque tenha paciência em relação a tudo o que ainda há de insolúvel em seu coração e que tente amar suas próprias dúvidas. Eu quero vir aqui para vocês e lembrar, né, as lições. Então, a recusa absoluta da validação externa, quer dizer, valide-se internamente, lembra a referência do filho que a gente fez. Segundo, a solidão não é um castigo, é um estúdio de criação, então use a solidão a seu favor, é uma coisa positiva. A coragem de viver perguntas e não apressar o tempo, o amadurecer como é uma árvore, né, que não se apressa, a gente viu, tá? O amor como o trabalho humano mais difícil. O amor consiste nisso, duas solidões que se protegem, se tocam e se saúdam. É, acolher a tristeza, pois o belo é o início do terrível, né? Aí aqui eu queria falar sobre essa coragem de viver perguntas e não apressar o tempo. Ele toca um pouquinho aqui nesse assunto. Vamos voltar para cá, né? Calma aí, deixa eu só ajeitar aqui. É, calma aí. Opa. Ele antes falou do amadurecimento, né, como a árvore, né, que o verão há de vir apenas para pacientes. Agora ele volta de novo e fala da paciência. Então ele coloca a referência cruzada com a árvore que tem o seu ritmo. Às vezes você planta, não é nem para você. Lembra daquela metáfora? Vamos supor, um pé de lixia. Eu comi lixia, peguei as lixias, o caroço, joguei num vaso de planta que tem aqui, né? Coloquei a terra, tudo bonitinha, reguei e tal.
Nem percebi, mas aquele pé começou a crescer, já tem assim, tipo, né, quase que 80 centímetros. E outro dia eu passei e falei, gente, esse negócio tem 80 centímetros, nem vi crescendo aqui no jardim, aqui dentro de casa. O pé de lixia, ele demora muito tempo para crescer, muito tempo mesmo para crescer. Às vezes você cria e planta árvores que você sabe que você não vai aproveitar das sombras. Mas justamente isso. Você está criando algo que você sabe que não vai ter o fruto. Você sabe que você não vai colher. Você sabe que você não vai aproveitar da sombra. Você sabe que você não vai sentar ao pé daquele caule para ler um bom livro. Mas não é para você. Não é por você. Não é isso. É porque você quer criar além. E esse tipo de mindset traz essa questão que ele coloca aqui, né? Essa questão de, cara, precisa de paciência. Precisa de paciência. Esse é um grande ponto que ele coloca aqui em diversos momentos, né? A paciência é muito importante. Espere. Parece que o garoto tá afoito, não sei nem se tá, a gente não vê a resposta, né, do Carlos, né? Tá afoito, tá nervoso, tá ansioso, tá querendo resolver a vida, né? O que eu vou ser? Vou continuar sendo militar, vou ser poeta, né? Os pais devem estar arrancando os cabelos e tal. Só que ele utiliza aqui como as dúvidas, né? E o que há de insolúvel no coração, como se fossem aposentos trancados, como se fossem livros escritos em uma outra língua estrangeira. Quer dizer, coisas que não podemos acessar, ou que levaremos muito tempo para acessar. E isso aqui está bem claro aqui. Ou você precisa achar essa chave, ou você precisa destruir uma porta, ou você precisa aprender uma língua, e nada disso é rápido, é fácil, é para hoje. Nada disso é assim, né? Vamos imaginar que essa chave está bem escondida, né? Ou está com alguém que você não tem acesso. Nada disso é para hoje. Tudo isso vai ser uma construção. Então, calma. Calma, meu filho. Vai achar a chave. Calma, meu filho. Vai derrubar a porta. Vamos aos pouquinhos. Calma, meu filho. Vai aprender a nova língua. Entra no Duolingo. Um aplicativo super interessante para você aprender línguas. Duolingo. Se você não conhece, vale a pena. São exercícios básicos e fáceis que você faz no seu celular, né? Todos os dias para você ir aprendendo, sedimentando as línguas. Não tem aqui patrocínio da Duolingo, não. Só estou te indicando porque aqui a gente está fazendo isso, está trazendo coisa interessante para você. Então, bora lá. Não procure agora pelas respostas que não podem ser dadas, porque ainda não poderá vivê-las. É verdade, tudo tem seu tempo. Às vezes você não está preparado na energia, na maturidade, você não está preparada, né, ainda para entrar naquilo. E trata-se aqui de viver tudo. Viva agora as dúvidas. Viva agora as dúvidas. Olha que interessante, né? Viva agora as dúvidas. É esse momento de viver. 19 anos, muita dúvida. 28 anos até, muita dúvida, gente. Você se chafurde em dúvida para você entender como resolver isso. Talvez aos poucos, em um dia distante, sem perceber, vai acabar vivenciando as respostas. Vê que ele falou, vivenciando as respostas e não compreendendo as respostas, e não entendendo as respostas, não ganhando as respostas. Vivendo as respostas, experienciando as respostas. Aqui ele tem sempre uma dualidade entre a escrita e a vivência, né? Ele sempre separa muito bem esses dois mundos. Talvez já traga em si a possibilidade de criar e dar formas como um modo de vida puro e especialmente afortunado. Aprenda a fazer isso, mas aceite com total confiança o que vier. E, se vier somente a sua própria vontade, de alguma necessidade íntima, assuma-o e não odeie nada. O sexo é difícil, sim, mas é um peso que temos que carregar, pois tudo que é sério é difícil e tudo é sério. Não sei se tudo é sério,
mas a gente pode ver seriedade em tudo, né? Até na comédia, até em coisas, né, em coisas leves. Se reconhecer isso e se por inclinação e índole, por experiência, infância e força, for capaz de conquistar uma relação bastante própria com o sexo, sem influência das convenções e dos costumes, aí então não mais vai precisar temer perder-se ou tornar-se indigno do que possui de melhor. Ele traz muito essa questão do sexo, né, trouxe na carta anterior, trouxe nessa carta, ele teve, como a gente falou, essa questão da, dificuldade ou dualidade da identidade, de gênero dele, né, no início. Então acredito aqui ele está trazendo uma dificuldade muito grande, primeiro, que a gente viu ao seio familiar, as atribuições de família, de casa, marido, pai, né, responsável, provedor e etc. Depois ele falou um pouco da pobreza, nem consegue comprar o próprio livro. Né? Então ele está trazendo um pouco da vida dele, da biografia dele, para a gente entender aqui e fala com propriedade. Agora o sexo está ficando recorrente, né? O sexo é difícil, sim, né? Mas é um peso. Olha como é que ele adjetiva. É um peso que temos que carregar, pois tudo o que é sério é difícil. E tudo é sério, né? Vamos lá. A volúpia corporal é uma vivência dos sentidos, nada mais do que o olhar puro ou uma sensação pura causada por uma bela fruta em nossa língua. É uma experiência grandiosa, infinita, que nos é dada. Um saber do mundo, a plenitude e o brilho de todo o saber. E não é ruim aceitá-la. O ruim é que quase todos abusam dessa experiência e a desperdiçam, fazendo dela apenas estímulo dos momentos de fadiga da vida e distração, em vez de uma concentração para atingir pontos mais altos. Uma concentração. Olha como é que ele está vendo o ato do sexo, né? Concentração para atingir pontos mais altos. Então, é esse argumento dele, né? Ele vê como um peso, ele vê como algo difícil, ele vê como algo sério. Olha como ele adjetivou. E aí, depois ele fala: não tem que ser assim, tem que ser algo para concentrar, para atingir pontos mais altos. As pessoas já transformaram a comida em alguma outra coisa. De um lado, a carência, de outro lado, a fartura, turvaram a clareza dessa necessidade e, do mesmo modo, se tornaram turva todas as necessidades profundas e simples nas quais a vida se renova. Eu acho que a gente faz muito isso hoje em dia, cada vez mais, sabe? Eu já ouvi que o ser humano não tem que se alimentar 3 vezes ao dia. Você já ouviu isso? Que é essa construção, café da manhã, aí tem um lanche da parte da manhã, aí depois tem um almoço, aí depois tem um lanche da tarde, aí depois tem um jantar, né? O ser humano não foi feito para comer tanto assim, né? Tão repetidamente assim, né? O fasting, o jejum, é muito importante, né? E a gente fica se colocando cada vez mais coisas, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar super interessante, tipo, que dieta você está fazendo? Não, eu estou fazendo a dieta de Deus. Aí alguém me falou assim, nossa, não conheço essa dieta de Deus. Aí ela falou assim, é muito simples. Foi Deus que fez? Come. Não foi Deus que fez? Não come. Por exemplo, leite, foi Deus que fez? Foi. Não tem processamento. O queijo, foi Deus que fez? Não, foi o homem. A fruta, o legume, o grão, a verdura, a carne, foi Deus que fez? Foi Deus que fez o animal. Vai fazer outra coisa, né? O biscoito recheado, foi o homem que fez. E aí você divide. O iogurte foi o homem que fez, né? A massa foi o homem que fez. Tudo que Deus fez, você come.
Tudo que Deus não fez, você tira. Eu acho muito interessante esse conceito, porque você olha para a comida e fala: foi Deus que fez? Não, não como. Foi o homem que fez? Tá, não como. Deus que fez, como. Então, assim, a gente muda muito os conceitos. Uma coisa que eu fico me perguntando, assim, né? O corpo do homem é basicamente a mesma coisa durante anos. Claro que a gente muda uma coisa ou outra, né? Tem tóxicos, tem químicos, tem parasitas, tem bactérias, né? Tudo isso influencia e a gente, nos nossos costumes, vai influenciando cada vez mais. A gente não foi feito para sentar, tanto quanto a gente senta hoje em dia, né? A gente senta muito hoje em dia, né? A gente foi feito para caçar, para estar na mata, para ver a subsistência e tal. Hoje a gente fica na frente de uma tela, tipo, praticamente o dia inteiro, né? O ser humano não foi feito, né, para isso. Então a gente mudou muita coisa. A gente não foi feito para comer como a gente come, a gente não foi feito para ficar o dia inteiro numa tela como a gente fica. A gente não foi feito para ficar sentado todos os dias. A gente não foi feito para muita coisa que a gente está se predispondo a tornar nossa vida isso. Porque entra aí no seu celular, dá uma olhada aí qual que por exemplo, a quantidade de horas. Olha aí, quantidade de horas que você fica no celular durante o dia. Pega essa métrica aí do seu celular. Você vai se assustar. Você vai se assustar. E aqui, por uma carência de um lado, uma carência de outro, a fartura turvaram a clareza dessa necessidade. Eu acho que muito mais coisa, não é carência e fartura. Tem muita questão de mercado hoje em dia, né? Ou aquele dia não, mas a questão da dopamina, a questão do marketing, a questão de. Cara, é uma loucura. A gente está falando do mesmo corpo que a gente estava falando, mas assim, aí falam: vinho faz bem, vinho faz mal. Tem que tomar um pouquinho de vinho todos os dias. Ovo faz bem, ovo faz mal. Gelatina faz bem, gelatina faz mal. Cara, é uma loucura que faz bem, que faz mal. Às vezes, essa área de nutrição, eu acho uma área muito. Eu tenho minhas ressalvas imensas, a área muito guiada pelo mercado, né? E quando você tem uma área muito guiada pelo mercado, pelos produtos, acho que a integridade muitas vezes é comprometida. Não estou falando profissional XY, mas desse mercado como um todo, desse mercado como um todo. Você olha atrás dos rótulos, você fica assim assustado, né? Porque a gente já não processa tanto, né? Mas você fica assustado. Tipo, como é que tem pessoa comendo isso? Isso não é nem comida. Isso não é nem comida, né? É alguma coisa que fala que tem que não tem. Por exemplo, o chocolate da Lindt de pistache. Não tem pistache. Não tem nenhum pistache. Não tem lá nem cosquinha de pistache. É aromatizador de pistache, é cor de pistache, mas não é pistache. Hoje em dia é sabor chocolate. Mas não tem cacau, não tem chocolate, porque o cacau está muito caro. E importar o cacau em dólar é muito caro. Então agora é sabor, sabor, né? O indivíduo pode tê-las claras para si mesmo e viver claramente. E se não o indivíduo, que é por demais dependente, pelo menos o solitário. Gente, vamos fazer o seguinte? Vamos acabar aqui que a gente está passando, a gente está se animando, hein? A gente está passando. Eu juro que se eu fizer, vamos supor, um vídeo longo, no outro dia eu faço um vídeo mais curto, tá certo? Tá combinado com você? Um vídeo longo, um vídeo curto e a gente vai assim. Um dia você me dá um pouquinho mais de tempo, outro dia eu te dou um pouquinho mais de tempo, te libero mais rapidinho. Mas isso aqui, vai no trânsito ouvindo, vai no consultório médico ouvindo, vai no tempinho que você tá no banheiro ouvindo, me leva para todo quanto é lugar, entendeu? O negócio é a gente evoluir. Aqui você me ouve, a gente lê juntos, eu estou colocando agora o texto na tela, então fica interessante, tá bom? Obrigada, vamos continuar. Estamos aqui nessa leitura fantástica, um livro que mudou. E a gente tem que entender por que mudou o mindset, por que é referenciado, por que é clássico, por que está sempre aí, porque aqui, nesse ano aqui de 97, tem 28 edições. Olha, um livro assim, né? 28 edições, só desse aqui
Gente, é muita coisa. Tipo, tem alguma coisa aqui. Vamos entender que ele já venceu a vida, né? Já virou um clássico dos clássicos e a gente está aqui depurando, decupando, entendendo, estudando, porque é isso que a gente faz com livros. A gente não lê. A gente faz muita coisa a mais. E um dia a gente vai vivenciar as respostas às nossas dúvidas que a gente tem aqui. Agora, você olhar a adjetivação que o autor coloca aqui, e ele, muito preocupado com a palavra, né, um cara que vem da escrita de poesias, que normalmente você fala muito com poucas palavras, isso é muito importante, ok? Então, ficamos aqui com a nossa gravação de hoje. Obrigada, obrigada, até amanhã.